E a gente vai trazer então aqui as perguntas, queria deixar vocês à vontade aí também para comentar, né? Tragam aí os questionamentos, as dúvidas, de repente algo a mais, né? Que eu não falei aqui, que vocês podem contribuir também com os outros colegas, vai ser muito bom se todos puderem fazer isso, tá? Então eu vou trazer algumas perguntas, como eu falei, vou começar da pergunta mais geralzona que eu recebi, que diz assim: por que o DM2 está mais presente em idosos, né? Então, assim, no começo lá da imersão eu comentei várias vezes que a DM1 a gente vai encontrar mais nas crianças e o DM2 a gente vai acabar encontrando mais em adultos e idosos. Por que o DM2 é mais comum em idosos, então? Isso está muito relacionado, gente, a hábitos de vida, porque a DM1 ela não tem relação com hábitos de vida. Né? A DM1, lembra que eu falei? É aquela insulina que reduziu, né? Então, o paciente está produzindo bem menos insulina ou nenhuma insulina por causa da destruição das células beta. No tipo 2, não, o tipo 2 está muito relacionado a hábitos de vida, então são anos que aquela pessoa passa com hábitos não adequados, associado a outros fatores, inclusive a genética, né? E aí ele acaba desenvolvendo a doença. A DM1, claro que eu vou receber um idoso DM1, porque o DM1, o paciente DM1, ele envelhece, né? Mas eu acabo encontrando mais pacientes infantis, né? E também adolescentes no consultório. O que é que acontece? O DM1, por que é que as células beta são destruídas e aí não conseguem secretar a tão querida insulina? Porque a DM1 é uma doença autoimune, né? A gente sabe que a DM1 ela tem dois subtipos, tem um deles que se sabe menos, mas o outro, que é o mais comum de todos, ele é caracterizado mesmo como uma doença autoimune. Vamos relembrar o que é uma doença autoimune? Então, o que é uma doença autoimune? É quando o seu organismo produz anticorpo contra suas próprias células. A gente espera que a gente produza anticorpo contra as coisas que a gente não deseja, né? Então, o vírus, uma bactéria, quando entra em contato com o corpo da gente, a gente vai, necessariamente, a gente precisa, né, na verdade, produzir anticorpo. Só que, quando você tem uma doença autoimune, você produz anticorpo contra as suas próprias células. É o caso, por exemplo, do lúpus, né, que a gente conhece bastante. Mas a diabetes mellitus tipo 1 também é uma doença autoimune, sendo que, nesse caso, você produz anticorpo contra quem? Quem é que me ajuda? Né? Então, se a doença autoimune é você produzir anticorpo contra as suas próprias células, no caso da DM1, você está produzindo anticorpo contra quem me ajuda? Vê se vocês estão acompanhando. Quais são as células que estão destruídas no diabetes mellitus tipo 1? Tchan, 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 tchan. Muita gente acenando. Oi, 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 boa noite, pessoal. Quais são as células que ficam lá no pâncreas do paciente? Arrasou, Lilian! Né? Então, as células beta, que ficam nas ilhotas de Langerhans, que por sua vez ficam no pâncreas, né? Então, as células beta, elas são destruídas, né? Parcialmente, né? Parcial ou totalmente no paciente diabético tipo 1. Isso por causa que é uma doença autoimune. Então, na maioria dos pacientes DM1 são encontrados esses anticorpos, né, específicos, tá? Então, esses pacientes, eles têm uma doença autoimune. Então, é por isso, respondendo a pergunta, que a DM2 está mais presente nos pacientes mais velhos, porque está muito relacionado com hábitos de vida, tem genética também, mas muito relacionado com hábitos de vida. E a DM1, muito relacionado, né, na verdade é uma doença autoimune, está relacionado com a produção de anticorpos contra alguém, contra alguma coisa, no caso da DM1, as células beta. E a gente conversou muito sobre as células beta na imersão, a gente explicou que as células beta ficam lá dentro, né, das ilhotas de Langerhans, que por sua vez ficam lá no pâncreas, e que as células beta, elas são as responsáveis pela secreção de insulina, então se elas estão destruídas, total ou parcialmente, elas estão comprometidas, consequentemente eu não tenho secreção de insulina da forma que deveria. Beleza? Dá um joinha pra mim aqui, né? Isso é legal de a gente entender, eu sou dentista, por que eu preciso saber disso? Para eu entender o perfil do meu paciente. Então, na hora que entra um adolescente, uma criança no meu consultório e se diz diabética, eu já sei que muito provavelmente esse paciente é diabético tipo 1 e eu já sei de tudo que acontece naquele paciente,
né? Desde a hora, né, que a gente sabe que não tem a produção de insulina, aí vem a hiperglicemia, a glicosúria e toda aquela sequência, aqueles sinais, aqueles sintomas característicos, né? O paciente que urina muito, que tem muita sede, que tem muita fome, né? Tudo aquilo que a gente já viu lá na imersão. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa primeira parte, já coloca aí pra gente discutir. Mas é basicamente isso. Cadê o joinha que eu não vi? Cadê o joinha? Quero vocês, ó. Professora, tudo certo, só mais uma dúvida, deixa eu perguntar só mais uma coisa. Então coloca aí o joinha pra mim, porque a gente já vai seguir pra segunda pergunta que chegou pra mim, tá? Algumas perguntas eu compilei, tá? Juntei, porque são perguntas que se completam, tá? Então, já chegou aqui o primeiro joinha, já chegou o segundo, o terceiro, show! Tudo certo, então? Podemos continuar? Vamos lá, Rei! Vamos lá. A segunda pergunta que veio pra mim foi assim. Foi até de uma aluna do curso de odontologia domiciliar. Por que o exame de glicemia em jejum deve ser pedido se ele acaba não sendo fiel à realidade do dia a dia do paciente? Ou ele pode não ser fiel? Vou traduzir a pergunta dela. A gente explicou na imersão que para o dentista, em relação à glicemia, o importante é que a gente tenha uma glicemia do dia. Não foi assim que a gente conversou? Porque a glicemia do dia é para eu saber quanto que tem de glicose no sangue do paciente ali, naquela hora, para eu identificar riscos de hipoglicemia, principalmente, mas também de hiperglicemia. Que aquela glicemia, ela não nos diz se o paciente está compensado ou não. Tranquilo? A gente já sabe disso, né? E aí a pergunta dela foi assim, poxa, professora, se essa glicemia tem que ser ali na hora, porque só a da hora que vai me dizer realmente como o paciente está naquele momento em relação à glicose no sangue, se é muito, se é pouca, né, como é que tá. Por que a gente pede, né? Por que as pessoas, por que os dentistas, né? Por que a gente vê os dentistas solicitando glicose de jejum? Se ele vai fazer a glicose amanhã de manhã e só vai me mostrar daqui a 5 dias, daqui a uma semana, daqui a 10, 20 dias. Por que eu peço, né? Então assim, se o dentista pede, certamente ele não está pedindo com o intuito de saber como que o paciente está ali na hora, concorda? Claro, que a glicose foi de 10 dias atrás, então não serve para ele saber se o paciente está entrando numa hipo, se o paciente está evoluindo para uma hiper importante, né? Risco de cetoacidose, de síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, né? Tudo aquilo que a gente viu lá na imersão e que a gente vê no curso o tempo inteiro, a gente está voltando nesse assunto lá. Mas então, para que serve então essa glicose de um dia antes, bem antes, se na verdade ele não me diz nada, né? Então, quando o dentista pede, ele não pede com esse intuito no sentido de ver hipo, de ver hiper. Provavelmente, eu entendo, né, que ele pede para tentar suspeitar de algo. E geralmente ele pede associado à hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada alterada, aí uma glicemia esporádica também baixa. E aí ele pode, a gente já sabe quais são os critérios diagnósticos, mas a gente não faz diagnóstico. Então a gente suspeita, poxa, tem alguma coisa aí errada, e caminha para o endócrino, que é ele quem vai investigar bem direitinho para fazer ou não o diagnóstico. Então é muito mais para ele ter uma noção do que para qualquer outra coisa. Eu particularmente acabo não pedindo de um momento qualquer, porque eu faço sempre quando chega para atendimento, né? Então o paciente tá ali para fazer atendimento, eu já faço ali, então eu já tenho algumas glicemias dele, não tenho por que pedir outra. Agora, se ele vai colher sangue para outras coisas, pode-se pedir. Mas mais com esse intuito, de você ter uma noção de como anda a glicemia do paciente em todos os outros dias. Apesar de que uma só não vai me dizer muita coisa, mas associada à hemoglobina glicada já ajuda ali a suspeitar e encaminhar para o endócrino, tá? Então ela fala assim, por que o exame de glicemia em jejum deve ser pedido em jejum ou pós-prandial, pós-alimentação, né? Se ele acaba não sendo fiel à realidade do dia do paciente. E ele não é fiel à realidade do dia a dia do paciente. Tem que ser realmente o do dia. Tá? Então, por que a gente pede? Provavelmente, quem pede, provavelmente, para ajudar na suspeita, né? E aí, encaminhar para o médico. E aí, ela complementa a pergunta assim, o ideal não seria, então, só pedir a hemoglobina glicada? É o que eu normalmente faço, eu dificilmente peço a glicose, como eu disse a vocês, né? A glicemia, porque eu tenho um aparelho e eu mesma faço, tá? Mas para quem não tem, de repente pode ser uma boa, mas aí pede várias vezes, né? Só uma vez vai ser mesmo para ajudar ali junto com a suspeita, tá bom?
E não esquecer nunca que esse diagnóstico é médico, a gente não tem competência para isso, né? Bem como, claro, a instituição da intervenção, né? Farmacêutica, farmacológica, enfim. Tá bom? Perguntas sobre isso, gente, tá bem claro essa questão da glicemia e hemoglobina glicada na cabecinha de todos, né? A diferença entre uma e outra, a gente conversou isso várias vezes aqui nas lives. A gente conversou sobre isso na imersão, novamente, e agora eu trago de novo, eu acho que é um fechamento, né? Mas se alguém tiver ainda alguma dúvida, traga agora, mas não precisa se calar para sempre, tá? Muito bem. Ah, tem uma pergunta aqui que veio direto de Moçambique. A gente tem aluna de Moçambique, viu? Tanto no curso de domiciliar como no curso de sistêmicos. E tá fazendo ainda um curso com a gente de sedação também. Esse povo gosta de estudar, né? E é legal isso. O português lá daquela região. Enfim, a pergunta dela foi assim: paciente DM2 pode fazer uso da bomba de infusão de insulina caso esteja em um quadro que necessite de insulina? Porque ela complementa assim, caso esteja em um quadro que necessite de insulina. Né? Porque o insulino dependente mesmo, característico, é o tipo 1. Né? Então, o paciente tipo 1, na hora em que ele recebe o diagnóstico, ele já entra ali com a insulina. E aí o médico vai organizando para ver qual insulina ele vai usar a qual momento. Mas ele é muito característico do diabético tipo 1. Mas a gente falou várias vezes na imersão e aqui nas lives também, que o paciente tipo 2, em algum momento, pode vir a usar insulina também. Né? Por que isso, gente? Ele começa usando ali os antidiabéticos, né? Então usa metformina, usa outro medicamento, outro. E chega uma hora que o pâncreas acaba entrando em falência também, né? Tipo, ele começa a querer produzir mais insulina porque ele tá vendo a necessidade de produzir. E sabe aquela estafa? Não tem a estafa mental? Pronto, é a estafa pancreática, né? Então ela acaba também ali parando de produzir ou diminuindo a sua secreção de insulina, e aí nessa hora o paciente fica também dependente, né, de insulina. E aí a gente entende que esse paciente já está numa fase mais avançada da doença. Lá na imersão, aqui a gente comentou também, a gente mostrou para vocês, inclusive, uma imagem da bomba de insulina. Então a bomba de insulina, a gente tem gente aqui que certamente conhece, né, pessoas que lidam com isso, e a bomba de insulina, ela é uma forma de administrar a insulina mais prática, né? Então a gente sempre que fala da bomba de insulina, a gente fala muito no DM1, né? Porque é muito prático para as crianças, para os adolescentes, especialmente para as crianças, né? Aquela história de ficar furando o tempo todo, às vezes a bomba é melhor. Mas claro, se um paciente tipo 2 já está naquela fase mais avançada da doença e está precisando de insulina, ele agora é um paciente insulino dependente, sim, ele pode também fazer uso da bomba de insulina, tá? Pode fazer uso das injeções normalmente, mas pode fazer uso também da bomba de insulina. Lembrando que a bomba de insulina, ela pode estar conectada, ligada, vamos dizer assim, àquele dispositivo, aquele sistema de monitorização contínua que a gente também falou. Vamos só relembrar. O paciente, ele pode verificar a glicemia dele várias vezes ao dia em casa através de um glicosímetro. É uma opção. Ele pode também verificar no laboratório, que aí acaba sendo menos vezes, né? É uma outra opção. Mas ele pode também ter um aparelhinho que ele gruda aqui no braço, tipo uma ventosazinha que ele põe no braço e que ele consegue a qualquer momento verificar a glicemia dele. Então, a bomba de insulina, para quem usa, ela pode estar conectada a esse dispositivo. De forma que, quando esse dispositivo, por exemplo, identifica que o paciente está aumentando a glicemia, aí a bomba de insulina vai lá e avisa, ó, dispara aí a insulina do tipo tal agora, né? Que normalmente a insulina rápida, a insulina rápida, né? Que eles usam, ultra rápida, para melhorar esse quadro de hiperglicemia no paciente que já está sendo verificado. Antes do paciente sequer saber, já está ali avisando. Então pode existir essa conexão entre os dois equipamentos. Certinho? Então, tanto no DM1 como no DM2, nos insulino-dependentes, DM2, né, que pode acontecer também, a gente pode encontrar essa situação. Belezinha? Cadê os joinhas? Onde estão os joinhas? Vamos entrar agora numa parte legal.
Já foram 3 perguntas aqui. Todas 3 eu compilei de algumas outras, né? Então, talvez vocês se encontrem aqui nas perguntas de uma forma indireta. Cadê os joinhas pra gente continuar? Tá quente pra caramba aqui, viu, minha gente? Eu tô no ar-condicionado, vou até baixar um pouquinho. Mas tá muito quente. Ontem eu tava dando uma aula, o pessoal de São Paulo, eles estavam falando, tá muito frio. Pois é, mas aqui, minha gente, só Jesus na causa. Ele não chegou nem um dedinho ainda. Nem um joinha pra mim chegou ainda pra eu continuar. Cadê, gente? Joinha. Vou começando aqui, mas quero ver porque eu preciso do feedback de vocês. Lembram que eu não funciono se não tiver feedback. Número 4. Se o paciente estiver com dor, o analgésico antes da cirurgia adianta? Essa pergunta, ela tem um motivo específico. A gente fala muito que a adrenalina, ela é hiperglicemiante. Vamos retomar aqui pra gente entender. A adrenalina, ela é hiperglicemiante. Então, a adrenalina é um vasoconstrictor que aumenta a glicemia. Então, não é interessante para aquele paciente que já está bem descompensado, né? Que já está com a glicemia nas alturas. E aí a gente falou assim, existem várias formas de a gente evitar que essa adrenalina seja, tanto a adrenalina endógena, ela seja liberada ali pelo paciente, como a exógena, né, no caso dos tubetes anestésicos. Mas vamos falar da endógena. Quando é que a gente libera a adrenalina endógena? Quando a gente sente dor, quando a gente tem ansiedade, quando a gente passa por estresse, né, nessas situações. E aí, como evitar a dor? A gente evita a dor assim, assim, assado, a gente evita estresse assim, assim, assado, inclusive com sedação, né? Mas quando a gente fala da dor, uma das coisas que a gente fala é na possibilidade de você medicar o paciente antes de você começar o procedimento, né? Por quê? Porque existe a dor do pós-operatório, mas existe a dor que pode acontecer no trans, né? Durante o procedimento. Mesmo que você anestesie, pode haver a dor. Então, se você medicar o paciente antes de começar o procedimento, é ainda mais interessante. E por isso veio a pergunta dela. Ela disse assim, e se o paciente tiver com dor, o analgésico antes da cirurgia adianta? Gente, o raciocínio é o mesmo para qualquer outro paciente, independente de ser diabético. A gente não sabe, né? Pode ser que ajude, pode ser que não ajude, né? Depende da intensidade da dor, depende do analgésico que você está utilizando e tal. Mas, claro, é uma possibilidade que você tem. E aqueles analgésicos, né, mais tradicionais, de pirona, paracetamol, eles não são contraindicados, né? De uma forma geral, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem potencializar os hipoglicemiantes, né, a ação dos hipoglicemiantes. Então, de uma forma geral, os anti-inflamatórios não esteroidais podem levar a um quadro de hipoglicemia, tá? E a gente sabe que a dipirona, o paracetamol, eles são considerados anti-inflamatórios não esteroidais, mas eles têm pouquíssima ação anti-inflamatória. A ação deles é muito mais analgésica e a gente pode sim utilizar eles dois, claro, não vai usar a torta e a direita, vai usar como está recomendado na bula, tá? É possível, então você pode de repente fazer uma dipirona antes de começar o procedimento, fazer um paracetamol, né, antes de começar o procedimento. Mas professora, e os AINES, assim, os anti-inflamatórios, se eu quiser uma ação anti-inflamatória, né? Se eu tenho um paciente que está descompensado, e aí às vezes faz hipoglicemia com facilidade, eu sugiro que você não use anti-inflamatório não esteroidal. Aí a gente vai para aqueles anti-inflamatórios naturais, né? Lembra da história do gelo? Não existe melhor anti-inflamatório na vida do que uma compressa de gelo, né? Mas cuidado, claro, hoje eu recebi uma paciente lá na clínica na universidade que fez uma hemorragia pós-cirúrgica, né? Depois de ser atendida lá pela dupla, e fez muito gelo, fez tanto gelo que se machucou inteiro, tá cheio de ferida no lábio, né? E é um paciente jovem, né? Então quando a gente tem idoso, a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Que a pelezinha parece um papel e às vezes o gelo queima mesmo, machuca mesmo. Mas, claro, usado com prudência, usado da forma correta, o gelo é um excelente anti-inflamatório. Então ele vai fazer ali vasoconstricção, ele vai conter todos os sinais da inflamação, né? Então dor, calor, rubor, tumor, né? E claro, perda de função também, porque às vezes a pessoa fica sem conseguir se alimentar direito, né? Sem conseguir exercer as funções, né? Normalmente, tá? Então assim, se puder evitar os anti-inflamatórios,
melhor, né? A literatura fala assim, se precisar muito, usa unimesulida, 2 dias, 3 dias no máximo, com precaução, né? Controlando esse paciente, avisa para o médico, né? De repente o médico pode fazer alguma alteração na insulina, né? Para dificultar essa crise de hipoglicemia. Alerta o paciente também, que o paciente, gente, ele já sabe quando ele está entrando numa hipo, né? Então ele já vai ficar mais ligado, mais orientado. Por outro lado, tem a questão dos... Ai, gente, tava parado aqui minhas letrinhas e eu agoniada porque não chegava as mãozinhas, cheio de mãozinha aqui, olha, e eu, cadê esse povo com as mãozinhas? As letrinhas pararam para mim, até que enfim, agora eu tô vendo vocês de novo. Amém, Senhor. Deixa eu só ver se tem algum comentário, alguma coisa, mas o pessoal dando um alô mesmo. Mas então, por outro lado, alguém pode estar pensando assim, professora, e os glicocorticoides? Né? E se a gente usar os glicocorticoides? Gente, glicocorticoides faz o quê? Aumentam a glicemia. Né? Não é que eles aumentam, eles podem aumentar de forma importante. Um paciente que já está fazendo hiperglicemia, então você pode piorar. Então, assim, via de regra, a gente vai tentar evitar ao máximo o anti-inflamatório. Professora, não pode usar de jeito nenhum, não. Nenhum deles tem uma contraindicação absoluta, tá? Todos eles, a contraindicação é relativa, não se preocupa, não é uma coisa tão dramática assim. Vai, conversa com o médico, você precisa muito. É um procedimento que vai ser mais extenso, que vai ser mais invasivo, que é interessante fazer um anti-inflamatório ali. Discute com o médico, né? Até para entender se esse é um paciente que faz hipoglicemia com facilidade, se é um paciente que tem estado mais descompensado, se ele faz mais hiper. Se ele está sempre em hiperglicemia, o glicocorticoide não é interessante. Se ele faz muitos quadros de hipoglicemia, os anti-inflamatórios não esteroidais não são interessantes. Então veja que é raciocínio, não tem decoreba. Qual é o melhor? Depende. Né? Então vale uma discussão aí para chegar a um consenso. Tá bom? Beleza? E aí eu lembro, né, sobre os anestésicos, a gente teve uma live só sobre anestesia em diabetes, né? Quem quiser ver, eu acho que tá lá no nosso YouTube, né? Se a Carmen tiver aí, o Jobim confirma pra mim. Mas eu acho que tá lá. De toda forma, pedacinhos da live são sempre soltas no nosso Instagram. E a gente falou muito, inclusive acho que tem um resuminho também no Instagram sobre a live. A gente falou muito sobre anestésico e o que é que a gente mais focou? Na questão da adrenalina. A adrenalina como hiperglicemiante. E a adrenalina, ou epinefrina, né? São sinônimos. Ela tá muito presente, né? A gente vai encontrar ela com a lidocaína. A gente vai encontrar ela com a mepivacaína, a gente vai encontrar ela com a articaína. São 3 sais anestésicos muito bons, né? Que a gente usa bastante. A gente só tem que ter cuidado com essa coisa da adrenalina enquanto hiperglicemiante. Por isso que, de uma forma geral, para fazer anestesia no paciente diabético descompensado, é mais interessante, ou pode ser mais interessante, utilizar um sal anestésico sem vasoconstrictor adrenérgico. Não estou dizendo sem vasoconstrictor, estou dizendo sem vasoconstrictor adrenérgico. Qual é o vasoconstrictor não adrenérgico que a gente utiliza bastante na odontologia? A felipressina, também conhecida como octapressina, né? É aquela que está junto com a prilocaína, né? O citaneste, a citocaína, né? Então, para esses pacientes, de uma forma geral, esse anestésico é mais interessante, tá? Qual é mesmo o nome da live? Anestésia, 5 dicas, 6 dicas, alguma coisa assim para se fazer anestesia nos pacientes diabéticos. Tá bom? Alguma coisa assim. Beleza, gente? Então, entrei aqui um pouquinho na questão da anestesia, porque a anestesia também é importante na contenção da dor, né? Na dor transoperatória. Tá? Então, também vai ajudar, inclusive, a não liberação da adrenalina endógena. Belezinha, tranquilo, como 2 e 2 são 4. E já que a gente tá falando de medicamento, eu tentei seguir uma sequência aqui, porque tem 2 perguntas sobre antibiótico, né? Uma, ela veio exatamente naquela hora que a gente estava falando dos antibióticos. Foi no último dia da imersão, a gente trouxe para vocês essa coisa do risco de infecção aumentado ou não aumentado nos pacientes diabéticos, né? E a gente trouxe alguns artigos, a gente mostrou para vocês alguns deles, né? Inclusive eu disponibilizei também no material, junto com o material, né, dos PDFs das aulas, esses artigos e muitos artigos médicos, né?
O que é que os artigos médicos, o que é que a Sociedade Brasileira de Diabetes ela diz em relação a risco de infecção no paciente diabético? Ela diz, de uma forma geral, que os pacientes diabéticos têm mais chance para desenvolver infecção, né, pós-operatória, tem mais chance para infecção pós-operatória. Se a gente for pensar dessa forma, então, claro, nossos pacientes também. Só que aí vieram outros artigos, né, trabalhos muito bons de odontologia, que mostram que o paciente, ele muitas vezes, né, os grupos em que não foi feito antibiótico, né, eles têm mais, os grupos de pacientes descompensados, eles demoram mais para reparar ali o tecido, né, a ferida cirúrgica demora mais para cicatrizar, mas que isso não necessariamente implica dizer que esses pacientes também têm mais infecção. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu dizer assim, que o paciente diabético ele vai demorar mais um pouquinho do que o paciente não diabético para fechar ali a ferida e ficar bonitinha. E a outra coisa é eu dizer que esses pacientes têm mais chance de infecção. Então, de acordo com os artigos, né, não é que eles tenham mais risco de infecção, não existe essa associação. Mas sim, demora mais um pouco para cicatrizar. E aí, assim, pensando nisso, de demorar mais um pouco de cicatrizar, a gente trouxe algumas dicas, né? Por exemplo, uma dica importantíssima, esperar cicatrizar para fazer o próximo, né, gente? Então, cicatrizou tudo, tá tudo fechadinho, bonitinho. Sabe aquela cicatrização que com 15 dias num paciente rígido tá bem legalzinha, mas o paciente diabético demora um pouquinho mais? Então, espera ficar ali, né, perder aquela cor vermelha, né, ficar tudo mais bonitinho, mais parecido com um tecido saudável, né, nem que não seja saudável, um tecido não inflamado, para daí você fazer um outro procedimento. Então, se você tem 3 cirurgias para fazer, você vai demorar mais. Vai fazer uma, daqui a 20 dias, 25 dias você vai fazer outra, né? E num paciente não diabético, você vai fazer talvez semanalmente. Em 3 semanas você termina. E não só isso, né? Não só essa questão de esperar cicatrizar, mas fazer procedimentos mais curtos, né? Porque quanto mais extenso, mais demora para cicatrizar e mais, teoricamente, vai aumentando a chance para infecção. Professora, a senhora acabou de dizer que alguns artigos de odontologia mostraram que a demora para cicatrizar não tem relação com o risco de infecção. Sim, alguns artigos, isso não quer dizer que isso é válido, né? Quando o artigo ele tá ali, né, pra gente, quando o artigo nasce, vamos dizer assim, as conclusões são as conclusões para aquela amostra, para aquele estudo, né? Que claro, a gente vai precisar, a ciência é isso, né? Trazer aquilo dali para a vida real, mas a gente traz de um artigo, traz de outro, né? E qual é o fato? É que a gente não encontra outros artigos, né? Tem muito pouca coisa de odontologia em diabetes voltada para risco de infecção. Eu estou falando de artigos de meta-análise, estou falando de artigos de pesquisa, não estou falando de revisão de literatura. Revisão tem um monte, né? Revisão você vai trazendo o que você vê nos outros artigos. Eu estou falando de pesquisa realmente, né? Então a gente fica assim, poxa, realmente é uma reflexão que a gente tem que fazer. Fiz essa reflexão com vocês, né? E trouxe aquela ideia de que a gente precisa levar em consideração várias coisas para pensar em antibiótico, né? Porque esses artigos mostram que não precisaria, portanto, fazer a profilaxia antibiótica. E quando a gente estava falando de antibiótico, aí a gente pensou, quando começar esse antibiótico, até quando ir com esse antibiótico, né? Eu mostrei para vocês alguns artigos, trouxe inclusive um artigo da minha orientadora de mestrado, né, da qual eu sou muito fã, porque sabe muito, né? Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu conversei com ela falando dos bichos, né? Porque os bichos eram os micro-organismos. Mas ela tinha uma didática tão fantástica que ela usava os bichos e a gente entendia tudo, né? Eu me inspiro muito nela. E ela dizia assim, diz, né, e a gente vê nesse material todo, que não faz sentido algum você começar a antibiótico profilaxia tanto tempo antes e nem continuar com ela tanto tempo depois, né? Dessa forma você estará, de uma forma geral, favorecendo a infecção, né? Então você não faz sentido você começar horas antes, nem no dia anterior, né? E começando no tempo certo, que seria entre 0 e 2 horas antes do procedimento, né? Então a gente faz hoje em média 1 hora antes. Você não deve continuar por 7 dias como se fez muito tempo.
né? Esse continuar por 7, 10 dias é terapia antibiótica, é tratar uma infecção. Então, se seu paciente está infectado, aí você, ok, aí você deve fazer terapia antibiótica, né? E eleger o momento adequado para intervir. Mas, terapia antibiótica intervir, isso. Agora, profilaxia antibiótica é aquilo que você faz pontualmente com o intuito de você ter um bom nível sérico do antibiótico durante o procedimento. Por quê? Porque após o procedimento, o risco de infecção continua existindo? Continua. Pode ser que alguém tenha uma infecção pós-operatória por causa de um momento pós-cirúrgico? Pode, mas o risco é muito menor, o que não justifica a gente fazer de rotina antibiótico pós-cirúrgico. Tá? Então, assim, a pergunta dela foi, então usar antibióticos por uma semana na exodontia dos sisos, por exemplo, pensando até no paciente saudável, é desnecessário? Quando é que a gente pensa em profilaxia antibiótica? A gente pensa quando o nosso paciente requer, e aí eu volto já, viu, Tereza, na tua pergunta aí. A gente faz antibiótico profilaxia quando o nosso paciente requer. Então, um paciente, por exemplo, diabético pode requerer, um paciente, sei lá, nefropata, um paciente com doença autoimune, enfim, né, com HIV, enfim, em algumas situações pode requerer, mas também quando o procedimento requer. Então, às vezes, num paciente saudável, eu posso, de repente, vou fazer uma profilaxia antibiótica. Por quê? Porque o procedimento é grande, é extenso, é demorado, vou fazer osteotomia, vou demorar, enfim. Né? Então, assim, para siso pode ser interessante sim fazer profilaxia antibiótica. Agora, profilaxia, né? A literatura ela traz essa ideia de que você fazer terapia é desnecessário. Se você fizer terapia, você pode inclusive estar favorecendo uma infecção após o término do antibiótico, né? Porque você seleciona as bactérias ali, tá? Então, o interessante é que você faça previamente para aquele antibiótico estar circulando ali. Mas, professora, a gente teve um caso de um paciente que a gente não fez profilaxia antibiótica ou fez só durante o procedimento e ele fez uma infecção pós-operatória. Sim, vai acontecer. Eu não estou dizendo que nunca vai acontecer. Apenas o que a literatura traz é que o risco é muito menor no pós-operatório e que por isso não justifica a gente estar fazendo de rotina. Em um caso ou outro, você pode julgar necessário, tá? Mas de rotina não faz sentido. Por quê? Porque o risco de infecção no pós-operatório é muito menor, mesmo na odontologia, porque a gente até discutiu lá na imersão, né? Porque ela dizia assim, Diana, durante o procedimento cirúrgico, por que que o risco é mais aumentado para infecção ali? Porque tá aberto, o campo tá aberto, né? Ali tá a ferida aberta e tal. Depois que você fecha, o risco diminui muito. E eu até trouxe para ela que na odontologia muitas vezes a gente não consegue colabar as abas ali por primeira intenção. Aliás, muitas vezes, né? Aqueles molarizinhos, né, superiores principalmente, né, 3 raízes e tal. E aí ela trouxe a outra, ela sempre tem resposta para tudo, e ela disse assim, mas forma coágulo, não forma? Então, se o coágulo tá ali, o coágulo é bem formado, tranquilo. Por isso que eu digo que não dá pra gente pensar nisso como uma regra, tá? De rotina a gente não faz, mas sabe aquele paciente que de repente tem um problema de hemostasia, né, que sangra com facilidade, que pode fazer uma hemorragia, que a chance do coágulo quebrar no pós-cirúrgico e ele fazer uma hemorragia é maior, de repente nesse paciente justifique, tá? Mas são situações pontuais, tá? De via de regra se faz profilaxia pensando no momento da cirurgia ali. E aí vem a última pergunta que eu trouxe para vocês, porque como eu disse, eu compilei tudo aqui, que é assim, e qual seria o antibiótico, né? Então, para o paciente diabético não existe contraindicação para os antibióticos que a gente usa de rotina, né? Nos nossos consultórios, então, estão liberadas as penicilinas, estão liberadas as cefalosporinas, a gente pode usar o metronidazol também, tá? A questão é mais para os anti-inflamatórios, como quase tudo, né? Porque quando a gente pensa em paciente hipertenso, cardiopata, a gente também faz ressalva para os anti-inflamatórios, né? Os pacientes de coagulação, né, com riscos de hemorragia aumentada, os pacientes que usam determinados medicamentos, a gente também tem uns receiozinhos com anti-inflamatório, com alguns antibióticos também. Mas os anti-inflamatórios são os que a gente mais tem que ter cuidado realmente. Então, para esses pacientes diabéticos, mesmo descompensados, a gente vai ter esse cuidadozinho com os anti-inflamatórios que a gente comentou aqui anteriormente. Certinho? Perguntas? Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui anteriormente. Ah, a pergunta da Tereza, né?
Se tiver 3 exodontias no mesmo hemiarco, poderia fazer os 3 para não fazer 3 tempos de cirurgia? Tereza, poder pode, né? Tudo pode, tudo é possível. Mas mesmo sendo, inclusive seguidinhos, vamos imaginar que você vai tirar o 33, 34 e 35. Se é um paciente que tem, de repente, né, faz uma hiperglicemia importante, vem fazendo, a hemoglobina glicada está alterada, é um paciente que o médico mesmo diz que está com dificuldade para controlar, né, para fazer o controle glicêmico, de repente você vai ter sim que fazer em 3 momentos, tá? E aí assim, mas se eu fizer em 3, se eu fizer de uma vez só, aí vem a questão do custo para o paciente, que é muito menor, né, fazer em 3 vezes vai sair mais caro, mas gente... É isso, né? A gente tá oferecendo para ele um atendimento de mais qualidade, um atendimento mais cuidadoso e por vezes vai sair mais caro também, né? Quando a gente quer se cuidar, a gente gasta mais. Tô eu aí gastando horrores com as coisas que a nutricionista passou. É porque eu quero, se eu não quisesse eu não ia para ela e não fazia, né? Então assim, é um cuidado a mais que o dentista vai ter com aquele paciente pelo conhecimento que ele tem de saber que o risco é maior. Então ele faz com calma, faz o primeiro, espera um pouquinho. Às vezes até nesse meio tempo, entre o primeiro e o segundo, faz restauração, né? Se for possível, se tiver alguma restauração para fazer, faz um tratamento de canal, ou deixa ele descansando em casa mesmo, né? Mas deixa aquele dali cicatrizando um pouquinho pra gente ter mais garantia, tá bom? Durante a imersão eu esqueci de tomar água. Cecília estava do meu lado e fazia água. Não esqueça da água, porque tem uma hora que a garganta faz... seca tudo, né? Não sai mais nada. Deixa eu ver aqui. A Carmen dando feedback para vocês aqui. A live não está no YouTube, mas vamos disponibilizar amanhã. Avisaremos nas redes sociais, então acompanhe aqui pelo Instagram, tá? A live que a Carmen tá falando, para quem chegou depois, é a live de anestésicos nos pacientes diabéticos, né? Se eu não me engano, é 5 dicas, 6 dicas, alguma coisa assim, talvez mais, 7, 8, não lembro, para fazer anestesia no paciente diabético. Alguém perguntou aqui e a gente comentou. Tá aqui embaixo, 6 dicas para evitar intercorrências por anestesia em pacientes diabéticos. Tá bom? Mais perguntas, gente? Vocês estão com pena de mim? Estão me achando com cara de cansada, né? Depois de toda aquela semana maluca. E eu ainda emendei com curso, minha gente. Só eu mesmo, né? Se tiverem com pena, então não, viu? Pode perguntar. Deixa eu ver se mais pra cima tem mais pergunta. Acho que tá todo mundo sabido. As dúvidas vão surgindo na medida em que a gente vai atendendo, né? E aí, assim, nos grupos, os alunos estão sempre trazendo as perguntas, né? Os alunos, a gente tem um grupo do curso de odontologia domiciliar, um grupo do WhatsApp dos alunos do curso de sistêmicos, e aí você vai atendendo, aí é que vai vindo, né? Vão surgindo as dúvidas, e aí eles trazem os casos e a gente vai discutindo aqui. Então, sempre que vocês tiverem casos também, por favor, manda no privado, né? Me chama no Zap, porque eu acho bom, porque eu trago também pra gente discutir aqui, tá certo? Sem mais dúvidas, vamos encerrando por aqui então. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa eu ver se é porque não tá rodando aqui meus números. Não, minhas letrinhas. Tá tudo certo. Tem aqui um... Deixa eu ver o que é isso. Não, não é pergunta. Bom, gente, então acho que é isso, né? Eu queria realmente trazer para vocês as respostas para as perguntas que não foram respondidas anteriormente, né? Algumas delas até respondi nos grupos, mas trago aqui para conhecimento de todas. Agradecer mais uma vez. Gleison, como faço para entrar nos grupos? Esses grupos que eu tô comentando são os grupos dos alunos. Como você faz para entrar no grupo? Se inscrevendo no curso. Mas tem muitos grupos, a gente tem grupo de home care, assim, que é aberto, né? De repente a gente pode tentar colocar, estão muito cheios. Mas tem os grupos do Telegram. Telegram, ele aceita muito mais gente, né? Então a gente pode colocar vocês lá nos grupos do Telegram também para essas discussões. Tá certo? Beijinhos. Fiquem com Deus. Muito obrigada por todos esses dias, né? Esses últimos 10 dias praticamente que a gente tá junto aí. Descansem, tenham uma excelente noite e a gente vai se falando, tá? À disposição sempre. Fiquem com Deus.